Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Hoje estamos aqui com um super convidado, né? O André Nakamura, um grande escritor, né? Ele não vai falar nada agora não, vamos segurar um pouquinho de você no suspense, né? Você vai conhecer esse cara excelentíssimo, muito bacana. E tá aqui o livro dele aqui, ó, olha que livro bacana. Depois ele vai falar onde encontrar o livro para você que gosta de ler, né? Então, daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui, bater um papo muito legal. Corta a câmera pro pessoal ver ele certinho, Júnior. Ah lá, aí, dá um joinha aí, meu amigo. Que legal. Vamos lá, então. Gente, ó, obrigado. Cílio Construções é Reinaldo José Cílio, nosso grande parceiro. Construir, reformar, né, financiar a sua casa é Cílio Construções. Obrigado. Clínica do Celular, aqui em Bernardino de Campos também, nosso amigo Rodrigo Ferreira. Muito obrigado por esse apoio maravilhoso. E aos demais aí que a gente tem, muito obrigado mesmo. Vamos começar esse bate-papo maravilhoso. E daí, André, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite, Emanuel. É um grande prazer estar aqui no podcast BC, em Bernardino de Campos, uma cidade que eu achei muito agradável, quer dizer, estou achando, né? É um prazer muito grande aqui, desde já eu agradeço a oportunidade, é muito bom estar aqui. E eu que agradeço, né? É a honra de estar te recebendo aqui, fico muito feliz, né? Opa! Gostaria que você se apresentasse para as pessoas, né? Sim, opa, é um prazer, eu sou André Luiz Nakamura, né? André Nakamura, para abreviar aí, e eu sou escritor atualmente. Eu advoguei durante muito tempo, trabalhei como jornalista, como folclorista também. Eu sou de Olímpia, São Paulo, conhecida como a capital do folclore do Brasil. E agora estou me dedicando mais à escrita, né? Me aventurei na escrita. Que legal, recebeu um doutor aqui, né? Opa, muito que honra. Olha só, direito, letra, jornalismo, publicidade, propaganda, né? Olha só que legal. E fora as demais coisas que você comentou pra gente aqui, pós-graduado em Direito Administrativo, é isso mesmo? Sim, Direito Olha só, que legal. E escritor, né? Que é o porquê você está aqui, né? A escrita trouxe você até aqui, né, André? Foi, Emanuel, porque é algo muito interessante que durante muito tempo eu advoguei como procurador jurídico da Prefeitura de Olímpia. Foi muito tempo. E antes disso eu trabalhei como jornalista e também, como eu disse, como folclorista no Festival do Folclore de Olímpia, que se realiza anualmente em agosto, que é o mês do folclore. Mas eu lidava com textos técnicos, né, como advogado, como jornalista, eram textos que não eram narrativas, né? E depois eu decidi me aventurar na ficção. Depois de muito tempo, eu resolvi me aventurar com a ficção, com o romance, com contar histórias. E está sendo muito gratificante, Emanuel. Legal, gente. Olha o livro dele aqui, que bacana, ó. Espíritos Vadios. Esse livro aqui é muito legal, né? Depois ele vai deixar pra gente aonde encontrar o livro, tá bom? Essa aqui é a versão número 1, né? É o número 1 e tem o número 2 também. É uma trilogia, né, André? É uma trilogia, eu tô aqui no peito, aqui também com o livro 1. O livro 1, a trilogia se chama Espíritos Vadios. O livro 1 é Antros de Raposas, esse aqui. O livro 2, Fogo na Fornalha. E completando a trilogia, o livro 3 é Carcaças de Feras. E está prestes a ser publicado, já está em fase final, né? Que legal, André. Eu creio que no próximo mês já vai estar publicado. Olha que legal. Se Deus permitir, vai estar publicado. Olha que bom. E o que faz, né? Você é um doutor, advogado, né? Começar a escrever. O que fez você vir para esse universo da escrita? Literário que fala, né? Talvez seja isso a palavra certa, né? É porque eu também me formei em letras. Eu sempre gostei também muito de escrever, embora fossem
textos técnicos. E sempre gostei muito de ler. Mas foi algo que demorou para vir, porque a gente conhecendo um pouco da obra dos grandes escritores, então a gente às vezes se sente meio desencorajado, porque de conhecer o trabalho de grandes escritores. Por isso eu disse que é uma aventura. Eu decidi me aventurar depois de muito ler, de muito lidar com textos jurídicos, jornalísticos. Eu decidi me aventurar, né, na ficção. É aquela coisa. Eu gosto de uma frase em latim que a gente usava, né, até mesmo no meio jurídico, audace fortuna iuda, a sorte favorece os audaciosos. Então eu fui audacioso aí, eu escrevi, eu acredito. Mas está sendo uma experiência muito gratificante, Emanuel. Que legal, né? Você não se intimidou, partiu pra cima e vou fazer, né? Porque se você for pensar nos grandiosos, você imagina assim, gente, esse tal autor e tal, né? De destaque que existem bastante escritores famosos, né? E aí você fala assim, mas será que eu vou conseguir escrever? Porque assim, acho que a grande dificuldade de quem quer escrever um livro, né, se me ajuda aí, o cara pensa assim, mas será que eu vou conseguir colocar as palavras certas? Será que eu vou conseguir escrever bem, né? Sim. Porque assim, a imaginação, assim, né, do escritor, ela é gigantesca, né? Até fico contente de escrever um livro, não é pra qualquer um, né, André? É algo que é trabalhoso, de fato. E você me fez lembrar do Graciliano Ramos, um grande escritor alagoano, e eu tive a honra, o privilégio, a grande alegria de ser nomeado para a Academia Regional de Letras, por meio do comendador Luiz Becker, que é um grande escritor, um grande amigo, por meio dele, e o patrono da cátedra que eu passei a ocupar é o Graciliano Ramos. E o Graciliano Ramos, você estava dizendo de encontrar a palavra certa. Eu me lembro que o Jorge Amado disse uma vez que o Graciliano Ramos queimava as pestanas até encontrar a palavra exata, definitiva. E ele brincava também que o Graciliano Ramos, ele chegou a dizer a letra seca de Graciliano Ramos. O Jorge Amado dizia que ele era muito sucinto. Ele brincava dizendo que o Graciliano escrevia como se tivesse fazendo um gigantesco telegrama, preocupado talvez com a conta. Mas depois ele, sem dúvida, teceu uma série de elogios. Ele fez até uma pequena disputa com colegas, tenta pegar um parágrafo de algum livro do Graciliano Ramos e reduzir, resumir, mantendo o sentido. Parece que ninguém conseguia. Apesar de dizer a letra seca, talvez em analogia ao livro Vidas Secas, que é um dos clássicos do Graciliano Ramos. Mas apesar disso, dessa grande economia de palavras, é um escritor que eu sou muito fã, eu li quase tudo dele e é uma honra muito grande que o patrono da cátedra que eu estou ocupando seja o Graciliano Ramos. Uma homenagem muito grande de fazer parte da Academia Regional de Letras. Mais uma vez, os meus agradecimentos ao comendador Luiz Becker, que é um grande poeta, um grande escritor. Que legal, né? E assim, e já partindo já, né, o nosso bloco, assim, essa foi só um quebra-gelo nosso aí para apresentar, deixar você mais à vontade conosco, né? Mas assim... que bom. Essa ideia de escrever esse livro, né? Espíritos Vadios. Como que surgiu a ideia de Espíritos Vadios? Em que momento surgiu isso? Praticamente seria isso a pergunta. Já faz algum tempo que ele vem sendo produzido. Eu vou muito ao Nordeste, eu gosto muito de lá, porque Olímpia tem um festival que eu falei, o Festival do Folclore, e para esse evento vão grupos de danças, de manifestações do folclore brasileiro. Vão grupos do Brasil inteiro, inclusive do Nordeste, da Paraíba, de Pernambuco, e nessas viagens para lá, situações que eu presenciei me trouxeram uma inspiração para escrever essa trilogia que tem
muitas características aí de manifestações do folclore brasileiro. Existem danças, folguedos, a que eu faço referência, porque uma grande influência também para minha escrita é o folclore brasileiro por causa do festival. E conhecendo esse pessoal que ia para lá, eu passei a visitar várias capitais do Nordeste e a inspiração foi lá, de situações de pessoas que eu conheci. E é algo muito curioso o processo criativo, porque as ideias surgem, elas vêm pra gente, é algo assim, inexplicável. As ideias vão surgindo, assim, a história parece que vem pra gente, assim, de alguma forma. A gente intui as inspirações, as intuições chegam inesperadamente e a gente nem sabe de onde direito, né? Como é que isso acontece. É que assim, eu já fiz o rádio um bom tempo, né? Eu venho do rádio, né? E o rádio, hoje não, né? Hoje o rádio ele tá cheio de recursos novos, aí tem um vídeo. Então o rádio, você cria um cenário para quem está do outro lado, né? E o escritor também, ele cria uma alegoria, ele cria um cenário, ele cria um momento. Eu acho tão bonito como é que desenvolve uma alegoria tão grande assim, para quem tá lendo, né? Você imagina o cenário, se o cara fala, estava de frente com aquele barzinho assim, só tô citando um exemplo, Sim. tá? Então quem tá lendo já imagina, né? O barzinho assim, faz isso, né? Esse processo criativo, né? Que cria, né, cara? Eu acho tão bonito, cara. É muito interessante, principalmente porque na literatura a liberdade para criar é praticamente sem restrições, porque não há uma preocupação com orçamentos, vamos dizer assim, diferentemente de um filme, de uma série. É uma preocupação em economizar. Agora, na literatura, a gente cria sem essas limitações. Coloca cenas ali que envolvem tudo que é objeto, são aviões, são bombardeiros. É algo assim que permite que a imaginação voe sem limites de altura, de orçamento, sem limites aí para criar. Que legal. Ô André, assim, você passou por um momento difícil, né? E esse momento difícil que você passou, o que foi, né? Se você quiser falar, fique à vontade, né? Ou melhor, né? De que forma esse momento de depressão que você passou, né? Isso influenciou você na sua escrita? Então, foi a pandemia. Isso foi mais forte em 2021, nem parece que faz tanto tempo, é assustador. Foi uma coisa horrível, que eu não gosto nem de me lembrar. Muitas pessoas queridas partiram, então foi uma dor muito grande, uma depressão. Essa palavra é até fraca para conceituar algo que é horrível, é desesperador. E a escrita me ajudou muito, porque eu já tinha um esboço preparado, vamos dizer assim, e isso ficou até depois engavetado. Aí, com o tempo passando, eu decidi me dedicar ao livro e isso foi terapêutico. A escrita ajuda. E aí, como já tinha esse esboço, eu tentei focar nesse aspecto mais cômico, porque o livro, embora seja um romance policial com suspense, com mistério, prevalece o deboche, e foi algo que me ajudou, por incrível que possa parecer, a gente enfrentando uma tristeza violenta, um momento terrível. Isso me ajudou. A escrita foi muito útil, muito produtiva para me ajudar a reagir. Terapêutica? Foi terapêutica. Posso falar essa palavra? Foi, sim, foi terapêutica porque me ajudou a reagir, porque a gente fica desmotivado. E a história desse romance, dessa trilogia,
me ajudou. Eu me pegava, às vezes, até muito surpreso. Depois de ler algumas cenas, eu pensei, como é que eu escrevi isso? Essa cena tão, vamos dizer, escrachada, né? Uma cena assim. Eu falei, puxa, como é que eu criei isso depois de muito tempo? Mas, de algum modo, é algo que eu posso brincar, assim, que a verdadeira apoteose é fazer rir. Eu acho que o grande sucesso é provocar o riso. E algo assim, mesmo que a gente comece a rir por fora, quem sabe isso é bem possível. Isso faz com que a gente se contagie e passe a rir de verdade, como dizem, como cantam, né? A Daniela Mercury e o Caetano Veloso, a alegria cura. Que legal. E assim, você chegou a ter um ponto de dizer assim, poxa, eu vou acabar morrendo, e essa consciência trouxe assim? Sim, é uma coisa muito estranha isso, porque eu me lembro de meu pai dizendo que para se viver bem é preciso pensar na morte. No sentido de valorizar. Ele dizia que para viver bem tem que se pensar na morte. E essa ocasião terrível, que foi essa pandemia, isso depois que eu perdi pessoas muito queridas, isso me fez pensar muito na morte, porque me fez ter consciência da morte. Eu nunca tinha, depois que eu me lembrei do meu pai dizendo isso, que para se viver bem tem que pensar que a morte existe e espera por nós. A qualquer momento, a gente não sabe quando. E aí eu tive essa consciência da morte, essa consciência de que a gente vai, vamos dizer, partir um dia. Então essa consciência também me ajudou a produzir. Eu estava com o livro parado, engavetado, e ter consciência disso foi mais uma motivação que eu encontrei para concluir o livro. Falei, vamos deixar algo, vamos produzir algo e deixar para a posteridade. Se Deus permitir, eu espero que os leitores gostem, porque o livro só se completa quando encontra leitores, né? Quando encontra os leitores. Que legal. E assim, então você, né, como você acabou de comentar agora, então a pandemia mudou, né? O rumo da obra. Mudou depois que eu comecei a melhorar com esse negócio, como a gente falou, da consciência da morte. Eu me lembro de um escritor, o Sidney Sheldon, falando de uma personagem em Capricho dos Deuses. Tem uma personagem, a Mary Ashley, em que logo no início da história o marido dela morre. E ela, naquele processo de revolta, ela começa a dizer: não existe final feliz nenhum. Existe a morte esperando por nós. A terra é um matadouro de Deus e nós somos o seu gado. Então esses pensamentos são muito tristes. E eu tentei enfrentar isso com o deboche, com a comédia, com o riso. Eu decidi enfrentar dessa maneira. E sempre me recordando da Daniela e do Caetano, dizendo que a alegria cura, e de fato cura mesmo. Porque às vezes assim, né, eu costumo dizer que muitas coisas podem influenciar a gente, né, a leitura, o tipo de livro que você lê, o tipo de música que você escuta, e a gente tem que ser inteligente o suficiente, né, você falou agora aqui claramente, parabéns pra você. Obrigado. Né? E assim, que sabe filtrar, né, uma informação que chega, né, você acabou de falar algo aqui interessante, que eu fiquei muito, né, você absorve o que é bom numa boa, tem leituras que são ótimas, né, naquilo você absorve, como uma música, né, tem músicas que são boas, tem músicas que são ruins, e você absorve o que é bom, o que não é legal, você tira fora, né? Porque assim, sabe o que eu fico pensando? Não, André, assim, nós vamos conversar isso aqui, ó. Eu vejo assim, muitas pessoas que às vezes estão passando por um momento de depressão,
Foi muito difícil, por quê? Porque às vezes ela escuta coisas, né, que são negativas, né? E as coisas negativas vão enchendo, e a pessoa fica negativa, né? E quando ela costuma ler coisas boas, né? Não que a gente queira ser enganado, que o mundo é uma realidade, você falou agora aqui, né? A morte é algo conhecido para todos e ninguém vai escapar disso. Em algum momento você vai... É a única certeza de certa hora. Por isso que viver cada momento é muito precioso, né? E essa própria personagem que eu citei desse livro do Sheldon, ela depois ela supera isso, ela vence, ela tem sucesso na profissão, de algum modo o sucesso, a energia para enfrentar, para superar isso, depois faz com que a gente consiga se reerguer. E eu achei importante isso que você disse a respeito de livros, de músicas, de poesia, da ficção. De fato, existem músicas de que a gente gosta, mas que as letras são tristes demais. Eu procuro saber evitar isso, Emanuel. Eu fico prestando atenção nas letras e até mesmo músicas sertanejas. Tem algumas em que a letra é positiva, que conta ali um relacionamento que tá indo bem. Muitas são de fossa, de derrotas, mas existem muitas que as letras falam aí de um relacionamento feliz. Então eu passei a ter esse cuidado aí com letras de músicas. Eu seleciono para ouvir aquelas que transmitem uma mensagem positiva, uma mensagem de alegria. Isso é bom, é importante a gente estar sempre se enchendo de coisas positivas, de coisas boas. André, você escreve, agora nesse próximo bloco, nós estamos falando agora do seu processo criativo agora, hein? Olha, de frente com o gênio, escritor do livro aqui, né? Eu brinco assim, eu falo gênio, escritor, porque assim, eu respeito muito quem escreve, porque eu acho não, né? Tenho certeza disso, que escrever não é fácil, porque você imagina você escrever um livro de 80, 100 páginas, você criar o início, o meio, o final, os personagens e tal. Meu, é muita coisa, né? Imagino como é que deve ser esse processo, André. É complicado porque a gente reescreve várias vezes e se não marcar um prazo, como para a profissão de advogados, tem ali um prazo para apresentar a defesa, porque senão vai perder ali a oportunidade, pode perder a ação. Então a gente tem que marcar um prazo e terminar. Eu me lembro de um professor que eu tive que dizia: a gente não termina um livro como quer, a gente se livra do livro, porque não vai terminar do modo como a gente quer, porque cada vez que a gente lê, a gente altera algo e acrescenta ou retira e acaba reescrevendo muito. É difícil nesse sentido, mas a atualidade com a internet, com os recursos disponíveis agora, democratizou muito posso chamar de ofício, o ofício do escritor. Isso foi muito democratizado, porque agora é possível publicar livros sem nenhum custo. Fica a chamada impressão sob demanda. A pessoa cria a obra, cria o livro e vai ficar disponível em plataformas como a Amazon, como o Clube de Autores, a Wiclap. Então, se democratizou muito a produção literária no Brasil e no mundo. Existem inúmeras publicações agora aí, algo que era muito difícil no passado, hoje não é mais. André, a escrita, você descreve a escrita como terapêutica, ainda é assim hoje? Sim, porque faz bem, Emanuel, é algo que, a exemplo de qualquer ocupação, qualquer atividade, o trabalho ajuda muito, no sentido assim de ocupar a mente. Existem até ditados populares que dizem, por exemplo, que a
a ociosidade, a cabeça vazia, é a oficina do demônio. Tem isso antigo. Tem, Até hoje repercute. É verdade, esse ditado de fato, os ditados populares têm uma verdade significativa neles. E, a exemplo de qualquer trabalho, escrever é algo terapêutico nesse sentido, porque é algo que a imaginação flui e isso distrai. E esse cuidado também com as palavras, com a produção dos textos, exige uma atenção muito grande para se produzir. Aquele exemplo que eu dei do Graciliano Ramos, dele queimar as pestanas em busca da palavra exata, da palavra definitiva, para se encaixar numa frase, num período. E esse é um trabalho que exige muita atenção e por isso que ajuda. Eu não me lembro qual foi o autor que disse que a ação é inimiga do pensamento. Então, pensamentos às vezes ruins, destrutivos que a gente tem, o trabalho ajuda a evitar esses pensamentos. Mesmo que no início a gente tente fugir deles, mas a escrita tem essa força de levar a gente para outros universos, para outras cenas, para criar personagens. E isso ajuda muito a fugir de pensamentos nocivos. A escrita é muito produtiva, muito eficaz nesse sentido. Porque tem gente que às vezes acredita que seja assim, pessoas que são muito caladas, não gostam muito de falar, né? E na hora de escrever consegue colocar todas as suas... né, escrever ali, todo o seu silêncio, né, na escrita, aquilo se torna, né, uma maneira dela manifestar aquilo que ela pensa. Às vezes ela não tem coragem de falar, mas ela escreve, né? É verdade, Emanuel, é algo curioso isso que você me disse. Você me fez lembrar do Luiz Fernando Veríssimo, que ele era um escritor espetacular, mas era voltado para comédia, filho do Érico Veríssimo, um grande clássico da literatura brasileira. E o Luiz Fernando Veríssimo era algo assim, ele, em artigos que ele publicava, ele dizia que, por exemplo, ele viajava para algum lugar, ia para um hotel ou para algum restaurante, e as pessoas que conheciam os livros do Luiz Fernando esperavam ali que ele fizesse piadas, que ele desse risadas, que ele, né, ficasse brincando, fazendo brincadeiras. E ele falou, eu escrevo, mas não sou de tanta brincadeira, de fazer piada. Então era na escrita que ele fazia. Nem todos os escritores são comunicativos, também verbalmente existem alguns, como por exemplo o Dalton Trevisan, é o autor de, entre outros livros, O Vampiro de Curitiba. Ele, como outros, era totalmente recluso, não dava entrevistas, muito raramente era visto. Então nem sempre ocorre isso, que um escritor seja também muito comunicativo verbalmente. Ele se expressa muito bem nos livros, como você disse, mas é uma pessoa calada, tímida, nem sempre coincide isso. E de fato cria até muitas histórias engraçadas, mas ele escreve, como você disse, ele expressa nos livros, mas não pessoalmente. Muitos casos acontece isso sim. Durante esse processo de criação, né, até de definição desse livro, né, eu acredito que para todos, né, foi um momento muito difícil. E assim, como é que você decidiu assim usar o humor, né, para tratar temas assim tão pesados, né? Então, porque o que ocorre? Eu me lembro a história se passa no Nordeste, e em especial no estado da Paraíba, em cidades fictícias, embora haja cenas também na capital, em cidades do interior.
se passa mais em cidades fictícias. E existem cenas que ocorrem também em Sergipe, em Alagoas. A trama vai de Sergipe a Pernambuco, do Rio Grande do Norte ao Ceará, mas ela se concentra mais na Paraíba. E eu me recordo do Euclides da Cunha, em Os Sertões, que ele fala ali sobre a guerra de Canudos, que foi na Bahia. Sim. E ele fala, né, que o sertanejo, no caso ali, referindo à população nordestina de modo geral, que antes de tudo é um forte. E de fato é algo que eu presenciei isso muito no Nordeste, em vários dos estados, em todos praticamente. São pessoas que, embora enfrentem dificuldades, são alegres, elas enfrentam as situações adversas, elas enfrentam as dificuldades, as adversidades com bom humor. E aí eu sempre tive a ideia de escrever um romance policial. E aí a história se passa no Nordeste, essa característica deles, é claro que cada um é cada um, mas é um fato que a gente verifica facilmente nos estados nordestinos, tanto nas grandes cidades quanto nas menores. É essa característica. Eles enfrentam os problemas com bom humor. Isso que foi um dos fatores que me fez colocar o deboche mesmo num romance policial, que existem investigações, tem mistério, tem suspense. Eu acredito que tenha sido essa característica deles que me fez colocar todo esse humor em uma trama policial. Olha que legal. É assim, essa próxima aqui é praticamente, acho que esse é de cada um, né? Mas assim, eu acho que cada um deve ter o seu processo criativo, né? Eu também sou músico, né? Então eu gosto de escrever, às vezes de tentar compor quando eu tô assim num momento assim que eu tô pensativo, no silêncio, quietinho. Então isso é algo de cada um, né? Sim. E você, como é que é o seu processo criativo ali do dia a dia seu ali para começar a escrever? Porque, Emanuel, é muito interessante. O compositor também, ele naturalmente que é um escritor, mesmo que seja um compositor, principalmente de música, né? No caso, o letrista, porque eu me lembro eu creio que foi o Érico Veríssimo que disse que a música e a poesia caminham muito juntas. Ele disse que o poeta é dito cantor e o símbolo da poesia é a lira. Então, inclusive, o compositor também, não só o letrista, mas mesmo o que compõe a música, como a música e a poesia têm essa ligação muito grande, andam Sim. de mão dadas, a gente até pode dizer que poesia é palavra querendo ser música. E o processo criativo é algo muito interessante, porque tem até um personagem, né, no romance que é o Amâncio. E tem um momento que ele diz que o processo criativo pode se dar a qualquer momento do dia ou da noite. E ele até brinca no sentido assim que muitas vezes as grandes ideias vêm em sonhos, inclusive. Então o processo criativo ele ocorre, ele se desenvolve e de um modo a acontecer em qualquer momento, até nos sonhos. Então, de repente, até em alguma situação que a gente está no trânsito, inclusive. Ainda bem que existem recursos tecnológicos que permitem que a gente não perca a ideia
pega o celular e manda um recado, manda um áudio para não perder a ideia. Então, o processo criativo, ele se desenvolve a qualquer momento, em qualquer lugar, embora a gente possa até criar uma rotina específica. Por exemplo, vamos desenvolver mais durante o período da manhã para deixar a parte da tarde para resolver outras situações, mas é desse modo. Talvez você tenha acontecido com você já de ser durante o sonho, de ser a qualquer momento você está realizando uma atividade que não tem nenhuma conexão com o seu trabalho como compositor e de repente vem uma ideia, vem alguns versos. É algo assim curioso. Acho que com você também já aconteceu isso, eu acredito. Eu já sonhei e aí acordei e falei, poxa, aquela letra daquela música. Aí eu não consegui escrever. Falei, eu tenho que voltar no sonho. Fazer um feedback do sonho. Mas eu cantei a música inteira do sonho lá. Eu cantei, falei, que música linda. Aí eu acordo depois, mas e agora? Eu preciso escrever a letra, né? Já aconteceu isso comigo já, né? Tem que ser rápido, tem que acordar e já anotar. Você me fez lembrar de uma música do Roupa Nova. Uma música do Roupa Nova, Anjo, que ele diz, como é que ele diz? Lembra que o sonho não volta atrás. Então, quer voltar no flashback, você não consegue voltar mais no timer que tava lá. Tem que anotar rapidamente. É que eu falei de processo criativo porque alguns ficam, gostam de uma exclusão, né? Para num cantinho reservado ali, no silêncio. Você falou que você já deixa fluir, né? Isso acontece, né? E por mais que a gente tente estabelecer uma rotina, o Nelson Rodrigues é um grande exemplo disso, porque ele trabalhava como jornalista. E geralmente as pessoas acreditam que haja um mistério, que ele escreva em algum lugar isolado. E quem trabalhava com ele nas redações dos jornais chegaram a presenciar ele escrevendo peça de teatro ou romance ali na redação do jornal, com todo mundo em volta. Então não havia essa aura de uma reclusão, de um mistério, de um silêncio necessário. Ele produzia os livros, escrevia ali diante dos colegas de uma redação de jornal barulhenta, com muita gente conversando, aquele entra e sai, e ele escrevia os livros ali. Acontecia. E outros, como o exemplo que eu dei do Dalton Trevisan, eram reclusos. Não ficavam isolados. Eu não sei quem foi o autor que disse que a solidão é perigosa e viciante. Uma vez que se descobre a paz que existe nela, é perigoso que a pessoa perca o jeito de lidar com outras. Esse é o perigo aí da reclusão, dessa solidão que outros autores, eu não me lembro do nome, é o Jay Salinger, eu creio que é o autor de O Apanhador no Campo de Centeios, que é outro clássico da literatura. Parece um outro escritor também que vivia recluso, como o Dalton Trevisan, não dava entrevistas, não era visto. Esses produziam os livros dessa forma, com todo esse isolamento. E esse exemplo que a gente falou agora há pouco do Nelson Rodrigues, de uma redação barulhenta de um jornal, escrevia os livros ali, com todo mundo vendo. Ele não precisava desse silêncio, de se isolar para produzir. E eu creio que tive muitos momentos assim, de estar escrevendo no celular, mesmo num ônibus, num avião. É muito interessante o processo criativo se realizar a qualquer momento, em qualquer lugar. Que legal. Assim, por que você escolheu personagens assim, sem heróis e vilões tão claros assim? Porque, como eu disse uma ocasião, todos nós somos bons e maus em diferentes intensidades, dependendo das circunstâncias. Então, não há assim
personagens que sejam totalmente heróis e outros que sejam totalmente vilões, são pessoas como a gente aí, que é bom e mal em diferentes medidas, dependendo das circunstâncias. Existe um confronto entre facções e não dá para definir, assim, por exemplo, esse é um herói no sentido assim de que ele é muito honesto, muito moralista. Em uma das sinopses até consta ali que todos correm perigo, porque todos são perigosos. É essa naturalidade que eu tentei transmitir, que todo mundo tem um lado negro, como dizem em Guerra nas Estrelas. Mais ou menos assim, né? Todo lado extremista tem um gotilho de algo oposto, né? Tem. Todo mundo tem uma sombra. Quando a pessoa é muito extremista, né? Tem que ser assim, não. Você é muito extremista, né? Como aqueles desenhos que a gente via, que aparecia ali. De um lado do personagem um anjinho e do outro lado um diabinho ali. Então todo mundo escuta essas vozes vindo desses dois mundos aí, né? É a luta constante, né, da gente, né, o André? É a luta constante, né? É uma luta interior, é uma luta constante. Como se atribui a Jesus Cristo, né, a frase de orai e vigiai. É uma luta interior que a gente trava o tempo todo. Constantemente, né? Constantemente. Amarrando a maldade da gente, dentro da gente, porque assim, tá ali dentro, né? E essa consciência que traz pra dentro da gente, né? Que, calma, não é assim, não fala assim, não pensa assim, não age assim. Alguma coisa está ali dentro falando pra gente, né? É algo às vezes instintivo, é uma coisa de impulso. É preciso, assim, que a gente luta para controlar isso. Tanto para eu acho interessante essa frase atribuída a Jesus, orai e vigiai, que é uma vigilância tanto contra os maus pensamentos, no sentido de pensamentos tristes, como também de pensamentos de vingança, né? O Stephen King diz que é mais fácil alguém revidar do que retribuir, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. O Stephen King fala, eu acho essa frase muito muito interessante, apesar dele ser extremista, né? De dizer que a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. Eu discordo dele, né? Mas a gratidão não é um peso, mas ele coloca de uma forma que é isso aí, ele ressalta o lado sombrio que todos temos. E entre os personagens da trama, eles são bons e são maus em diferentes momentos. Que legal. Qual que é a importância da cultura popular na sua narrativa? Ah, sim, porque a cultura popular é de uma riqueza muito grande. O Brasil tem um patrimônio cultural imensurável. O Brasil é gigantesco. Comparando-se, por exemplo, o sul do Brasil com o norte ou com o nordeste, existem diferentes sotaques, diferentes culturas, diferentes modos de ser, a culinária, as tradições, o patrimônio cultural que o Brasil tem é enorme. E a cultura popular, ela aparece em muitos momentos, nos ditados populares, como a gente fez algumas vezes aqui. E a grande influência da cultura popular foi o Festival do Folclore de Olímpia, que se realiza há mais de 60 anos e é o maior do Brasil. Existe até uma lei federal, não me lembro o número, mas há uma lei federal segundo a qual Olímpia é a capital nacional do folclore. E eu trabalhei durante muitos anos nesse festival
simultaneamente com o exercício da função de procurador jurídico. Eu participava também desse festival. E com esse contato com a cultura popular das diferentes regiões do país, isso me influenciou muito. Eu tive muita influência. Tanto é que em várias cenas do romance, dos meus livros, aparecem, por exemplo, personagens ali dançando um shot, um chachado. Existem manifestações ali, danças tradicionais são apresentadas no livro. Então tem essa presença marcante pelo fato de eu ter trabalhado com o folclore nesse evento em Olímpia, o Festival Nacional do Folclore, que já tem aí 60 anos e é realizado todo mês de agosto. Acredito que isso, quando a gente fala popular, né? Então é uma forma de trazer um conteúdo para todos, né? Porque às vezes a gente escreve às vezes um livro para um certo nicho, né? Para um certo tipo de pessoa, faz algo direcionado, né? E quando você envolve algo popular, né? E já diz a palavra certa, né? Seria algo para todos, algo que todos podem ter contato, todos podem ler, né? Sim, porque o próprio Câmara Cascudo, que é um grande folclorista, o clássico dicionário do Câmara Cascudo, nesse livro da década de 50, eu creio, ele já equiparava folclore como sendo a cultura popular. No sentido popular, significando algo que é diferente da cultura de massa, por exemplo, que é como diz uma música, todo mundo está comprando os mais vendidos, que é a cultura de massa e a televisão, o cinema, esses livros que têm um esquema promocional avassalador, como o Harry Potter. Então existe essa cultura de massa, existe a cultura erudita, que são os grandes clássicos da literatura, é algo produzido pelos meios oficiais de ensino, enquanto a cultura popular, ela é espontânea, ela surge independentemente dos meios oficiais de ensino ou da produção da cultura de massa, que é feita aí mais para entretenimento, mais para vender. Embora haja influência de uma em relação à outra, a cultura popular prevalece nesse sentido de não ter uma influência direta da escola, das universidades e nem da televisão, do cinema, da cultura de massa de um modo geral. A cultura popular é produzida sem a influência direta desses meios. Tanto que a gente conhece muitos ditados, até mesmo as danças, os folguedos, muitas manifestações se desconhece o autor. Não se sabe, a autoria é desconhecida. Por isso que é a cultura popular nesse sentido. E é algo que tem uma influência grande em mim. Ou seja, né, ou você escreve para alguém específico, alguns específicos, ou você escreve para todos. Sim, é algo produzido aí pelo povo, vamos dizer assim, né? Pelo povo de um modo geral, não só sim. Povo no sentido de gente simples. Porque houve um tempo em que o folclore era considerado, por exemplo, cultura do povo, né? Cultura popular, mas o povo no sentido de pessoa simples, porque a palavra povo tem muitos sentidos. Existe povo no sentido de multidão, povo no sentido de nação, o povo brasileiro, e o povo na acepção de pessoas economicamente desfavorecidas. E não tem mais esse entendimento. Esse entendimento foi superado, não é algo produzido pelo povo nesse sentido de pessoas desfavorecidas economicamente. Não. Isso pode ser
produzido por qualquer pessoa, independentemente da classe social. Já houve um tempo em que foi considerado de produção de pessoas simples, mas agora não. Então essa produção pode surgir aí uma ideia que se difunde, inclusive na atualidade pela internet. Tem muita coisa que surge ali que não se sabe quem é o autor, que isso, como é que se diz agora, viraliza, né? Então isso acontece, é algo que é dirigido aí para qualquer público, para qualquer pessoa. Como você disse, é isso sim, concordo com isso. Como surgiu a ideia de usar uma narrativa não linear? Inicialmente foi pelo modo como as ideias foram surgindo, mas existe um aspecto também que é para surpreender, porque começa a história falando sobre uma personagem que aparentemente contando fatos que acontecem no momento presente. Ela parece ser simplesmente uma dona de casa. Aí depois a gente vai conhecer o passado, aí vai ver até que ponto ela chega, as coisas que ela já fez. Então existe esse elemento de surpresa. E também de não ser linear, a narrativa é também uma forma de expressar o modo como a mente da gente funciona. A gente, o pensamento é volúvel, ele vai para o passado, ele vem para o presente, a gente se pega fantasiando sobre o futuro, para demonstrar até mesmo essa característica aí do pensamento da gente, que é volátil, é volúvel. E tem cenas de flashback, mas tem cenas do passado dos personagens, mas depois, a partir de um momento, ela passa a ser contemporânea. Os momentos, as cenas aparecem depois de uma forma linear, especialmente no livro 3, que é Carcaças de Feras, que é a conclusão da história. O livro Carcaças de Feras encerra a trilogia, vai ter o final, vamos ver quem é que ganha aí nessa luta entre facções aí que existe no romance. Que legal. Agora essa daqui eu acho que é a pergunta que é quem está do outro lado, ou quem já leu o seu livro, já vem acompanhando o seu trabalho, quer muito te fazer, e eu vou te fazer agora aqui, né? Essa pergunta é importantíssima, né? Eu acho que todo leitor de qualquer livro quer encontrar o autor e fazer esta pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para você aqui. Sim. Existe algum personagem que carrega mais de você? Essa é boa, hein? Olha, eu posso dizer que todos eles, porque todos eles têm características de pessoas que eu já fui, de pessoas que eu conheci, porque eu acho que era o Pequeno Príncipe que se diz, né? Que ninguém que passa pela vida da gente vai embora só, né? Sempre deixa um pouco de si, sempre leva um pouco de nós. E numa ocasião eu disse que os personagens são como se fossem Frankensteins. Mas o Frankenstein do bem aí, né? Frankenstein do bem, assim, de partes de pessoas que eu fui, né? Que no sentido de ter deixado de ser, né? De pessoas que eu fui, de modos que eu tenho de enxergar os fatos, de enxergar vidas. Então todos eles são formados aí por partes de mim, né? Então até mesmo aquelas partes sombrias que a gente luta para esconder, luta para não deixar vir à tona. Então praticamente todos eles têm partes aí do meu modo de pensar, do meu modo de ser. Todos eles têm alguma coisa, sim, tem característica do autor aí. Então, acho que todos, não consigo imaginar algum que tenha sido criado aí, né? Embora para mim eles têm
Eu consigo vê-los, assim, eu vejo características físicas deles, é como se de fato eles existissem, né? Na imaginação eu vejo os rostos deles, eu tento descrever isso, tento colocar isso até em palavras, que na minha imaginação eu chego a vê-los, todos eles, assim. Como se existissem, eu os vejo em pensamento, né? Assim, as características físicas, né? E também o modo de pensar, o modo de agir. Em algumas situações eu me vejo, eu me pegava, né, pensando como é que eu me sairia dessa situação. Em alguns diálogos eu fico pensando assim, né? Vinha uma fala assim, então eu mesmo tinha que responder. Então, assim, chegava até a ver essas pessoas. E em muitos momentos eu pensava o que eu responderia para essa fala aqui desse personagem. Então a gente se divide, se multiplica em vários personagens. Muitos deles, né? Muito bem de dentro de nós, né? É, isso que eu falei agora, o processo criativo, a alegoria, você criar um cenário, mentalizar um cenário, escrever, que você falou agora, né? Eu vejo o personagem, desse jeito, ele tem essa roupa, ele tem esse sotaque, ele tem esse andar, ele tem, não é verdade? Eu vejo o gosto. De um criador, né? De assim, isso que eu falo, isso que eu quero dizer quando eu digo escrever um livro, né? Sim. Né? Aplicar tudo ali, né? Porque assim, um filme você monta um cenário e coloca ali, que nem aqui é um cenário. Eu criei um cenário, coloquei aqui, tá pronto. Agora, você fazer um cenário chegar, né, até uma pessoa, uma situação, como eu trouxe um outro escritor aqui, ele falou isso para ele, falou isso, olha, muitos locais eu nunca fui, mas a leitura me levou até lá. Sim, principalmente quando se trata de cidades fictícias. Por exemplo, o Jorge Amado, ele criou em Teresa Batista, Cansada de Guerra, ele criou Cajazeiras do Norte, como sendo uma cidade do interior de Sergipe. É uma cidade fictícia, né? Não tem Sergipe, existe uma Cajazeiras no estado da Paraíba. Ele criou Cajazeiras do Norte, principalmente quando são cidades que a gente cria, a gente chega a ver essas cidades, chega a imaginar. Agora, como por exemplo, você disse no caso do cinema ou de telenovelas, o que ocorre? O trabalho do roteirista, eu não vou dizer que é mais fácil, mas é mais rápido, porque o roteirista, o que ele vai na produção de um filme, especialmente um roteiro original, não digo mais simples, eu digo que é mais dinâmico, é mais rápido, porque o que acontece? O roteiro predomina os diálogos, e existe ali, por exemplo, um roteirista coloca uma cena, é uma mulher morena, de cabelos compridos, que vai surgir. Então já tem uma atriz lá que vai e faz. E existe toda uma produção, tem o figurinista que vai escolher as roupas, então o roteirista, ele coloca as cenas, os diálogos, e de uma forma que é mais prática, vamos dizer assim, né? Principalmente em caso de roteiro original. Então ele vai colocar uma cena ali e fala, é uma casa grande, a pessoa vai estar na sacada. E é um cara forte, um cara robusto, e já prepara, já encontra um ator que vai desempenhar esse papel, e o lugar que ele fala é uma casa grande, vai e se produz. Então é algo mais prático. Agora o escritor, ele já vai ter que descrever tudo isso, ele vai ter que colocar em pormenores, ainda que de uma forma meio superficial. O José de Alencar, por exemplo, é um autor que, para descrever às vezes um ambiente ou até um personagem, é uma página inteira que ele coloca, né? Na atualidade não é, pelo menos nos autores que eu conheço que são da atualidade, não há mais isso. Mas, por exemplo, me lembrei do Alencar, o José de Alencar fazendo uma descrição, né, às vezes mais que uma página até, para ele descrever as características de um personagem ou um ambiente. Ele descrever cômodos de uma casa leva mais de uma página. Então o trabalho do escritor é mais forte nesse sentido, embora na atualidade
os autores tendem a não ser tão detalhistas, mas é algo assim que, diferentemente dos roteiristas, ele vai precisar colocar isso em palavras de uma forma mais específica. Como você estava dizendo, é nesse sentido realmente que acontece. E agora, vamos falar um pouquinho agora, como é que foi, né, a influência do professor, né, o professor José de Santana na sua vida? O professor José Santana. É uma influência, creio que talvez a maior na produção de textos. Ele foi o criador desse evento que eu falei, o Festival de Folclore de Olímpia, e ele foi um grande professor de português. Então eu aprendi muito com ele. Ele conhecia a língua portuguesa, tanto a gramática quanto a literatura. Era um profundo conhecedor de português. Eu aprendi muito com ele, escrevendo com ele textos para revista. E também no que diz respeito ao folclore, também aprendi muito com ele. Nós produzimos textos para uma revista que é publicada durante o evento, durante o Festival de Folclore lá de Olímpia. E a convivência com ele, eu cheguei a trabalhar com ele muitos anos, né, na prefeitura, e uma convivência que, sem dúvida nenhuma, enriqueceu muito, foi muito produtiva. Aprendi muito de gramática, de literatura com ele no dia a dia, no trabalho, de uma forma prática e de um jeito que a gente não se esquece, né? Porque é algo, como ele dizia, escrever se aprende escrevendo. Então essa prática, esse trabalho com ele, essa convivência com ele foi a maior influência que eu tive para produzir textos, quaisquer que sejam as modalidades, textos jurídicos, textos jornalísticos, textos sobre folclore. E agora, inclusive, depois de muito tempo, textos, né, narrativos, finalmente lidando com a ficção. Então, tudo foi uma influência muito grande dele, esse aprendizado aí com o convívio com ele e com a prática que a gente desenvolvia no dia a dia. Que legal. Acredito que tem pessoas que passam pela nossa vida, marcam muito a nossa vida e deixam muita história. E a gente nunca esquece, né? Diz alguém que a melhor forma de manter alguém vivo, né, é a memória, né? É você estar sempre relembrando, né? Da pessoa, né? Dos trejeitos da pessoa, como que ela pensaria nessa situação, né? A convivência traz muito isso com a gente, né? E você conviveu muito tempo com ele, né? Poxa, eu achei muito interessante isso que você disse, Emanuel, porque realmente é uma forma do diálogo continuar de alguma forma. Você disse, falou assim, como é que a pessoa pensaria? Considerando que a gente conhece, sabe um pouco, pela convivência, a gente sabe como a pessoa pensava, como ela lidava com algumas situações, a gente fica imaginando o que o professor José Santana diria nessa situação. Aí a gente se lembra dele, de falas dele. Então, de fato, as pessoas que foram importantes na vida da gente continuam vivas nas melhores lembranças que a gente tem. E, como você disse, eu achei interessante, o diálogo com eles ainda é possível porque a gente conhece muito da forma como eles pensavam. Eu achei muito interessante isso, de fato. Eles sobrevivem eles vivem nas melhores lembranças que a gente tem, e o diálogo, de alguma forma, continua.
Ainda continua, né? Isso é muito bom. Continua. Como que foi essa transição, né? Do direito para a ficção? Então, foi lenta, foi gradual, porque principalmente os textos jurídicos, porque o texto jornalístico, embora seja também técnico, tenha os requisitos próprios ali, também não deixa de em alguns momentos a gente apresentar os fatos, mas na tentativa de ser objetivo, de ser imparcial, né? E os textos jurídicos são muito formais, e foi uma dificuldade até depois, quando eu comecei a me arriscar, porque o texto jurídico, o que ocorre ali? Embora haja muitos termos técnicos que o pessoal fala um juridiquês, que é coisa que só operadores do direito vão conhecer, que juízes, advogados, promotores, é aquele linguajar ali que é técnico, que as pessoas que não são da área não vão compreender. Mas em muitos momentos é preciso que a gente relate o que foi que aconteceu. Por exemplo, em um processo de divórcio, a gente vai dizer ali o que aconteceu, como é que foi, os desentendimentos que surgiram. De alguma forma ali, em alguns momentos, é preciso relatar fatos que sucederam. E isso pode ter sido uma motivação, mas depois foi algo premeditado. Eu pensei, eu vou me aventurar na ficção, vou me arriscar no texto aí ficcional, no romance, na narrativa. E foi desafiador, principalmente pelo costume de lidar com termos técnicos. Muitas vezes eu me pegava reescrevendo muitas cenas, e eu tinha um colega que numa ocasião eu até perguntei para ele se estava claro o que eu pretendia dizer ali, né? E então, em alguns momentos, ele até dizia, ele falava, olha, em alguns trechos aqui parece que você está fazendo uma defesa. Então eu reescrevia para tirar. Acredito. Para tirar esse excesso aí, às vezes, de aquele palavreado muito formal. Então eu pegava reescrevendo, porque o desafio foi esse. Durante tantos anos, mais de 20 anos, lidando com isso, é difícil se livrar. Então, por isso a gente escreve e reescreve várias vezes. Mas a conexão foi essa aí, né, que eu comentei. De uma situação envolvendo uma defesa e um processo de divórcio, por exemplo. A gente relata fatos ali. Então, um dos pontos de conexão talvez tenha sido esse. Embora eu sempre gostei de literatura, gostei sempre de ler, né? Agora, de escrever foi bem depois, surgiu muito depois, né? Como a gente disse no início, né? No começo aqui da nossa conversa, conhecer um pouco da obra dos grandes desencorajava, mas aí a gente vai enfrentando, como eu citei aquele provérbio em latim, né? A sorte favorece os audaciosos, então eu fui ousado aí para desenvolver um romance, e é uma experiência muito gratificante. A sua experiência como jornalista influenciou na escrita? Sim, também, porque embora tenha sido por menos tempo, eu cheguei a trabalhar em jornais lá em Olímpia, ao mesmo tempo em que eu trabalhava na prefeitura. Fazia em horários compatíveis. E o jornalismo também. Existem momentos ali que, embora a gente tenha que demonstrar imparcialidade e objetividade, também ocorre ali relatos de fatos, de acontecimento. A gente vai dizer como é que foi, que aconteceu, né?
por exemplo, um acidente, né, que a gente vai noticiar ali, ou fazer uma reportagem sobre um assalto, um roubo. Em alguns momentos a gente faz relatos, né? É como se estivesse contando uma história, né? A forma de escrever é como se contasse uma história, mas a forma, porque os fatos realmente se deram, os fatos aconteceram. E aí, de uma certa forma, a gente também lida um pouco com a narrativa, embora se trate de fatos reais, a gente vai ter ali que apresentar isso de uma forma parecida com o modo com que a gente conta histórias. Você se considera assim mais técnico para escrever ou mais intuitivo? Ah, sim. Agora é como escritor mais intuitivo, mas essa influência aí de textos técnicos persiste. Tanto que o desafio é esse, é tentar sair disso, assim, de reescrever. Muitas vezes a gente está escrevendo, de repente vem uma palavra em latim, vem essas expressões em latim que às vezes a gente usava no texto, ou então algo formal demais, por exemplo, num diálogo aí entre dois personagens que são, vamos dizer, que são divertidos, são vadios, entre aspas, aí, né? E então não fica crível, por exemplo, eles usarem um palavreado formal. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que colocar nas falas de personagens assim diálogos naturais. Popular. Então, diálogo natural. Então, às vezes, a gente escreve ali uma fala e acaba colocando termos ali que vão soar formais de uma conversa que não vai corresponder à realidade dos fatos. Então, por isso, assim, que a gente é intuitivo, o cuidado tem que ser tomado na hora de passar para o papel, para não colocar diálogos ali com pompa, com formalidade, que não vão acontecer em um bar da praia, por exemplo, né? Assim, uma cena muito descontraída aí, né? O livro impresso hoje, você acha que tem muita força ainda? Ainda tem, Emanuel, porque por mais que se tenha popularizado aí os livros eletrônicos, principalmente essa geração, acho que é a geração Z, eu esqueci qual é a letra. Eu parei nas letras dele. Eu esqueci como é. O pessoal Normal. Que nasceu aí no século XXI. Apesar desse domínio da tecnologia, do celular, do livro eletrônico, o Kindle, né? Ainda existem muitas pessoas que preferem o livro impresso. Posso abrir? Pode, sim, né? Fica a vontade de sentir as páginas, ainda tem um público que prefere, aí já fica algo assim mais relacionado à faixa etária, né? Assim, embora não se deva generalizar, né? Conheço pessoas dessa geração que também preferem o livro impresso, embora a maioria seja mais habituada com os textos eletrônicos, né? Em notebook, em celular, em tablet. Mas ainda assim, não dá para generalizar, porque ainda existem alguns. Mas eu acredito que a faixa etária, nesse caso, prevaleça. Assim, as pessoas que já eram habituadas a ler o livro impresso continuam sendo. Até mesmo em relação a jornais, né? Existem os que leem aí os jornais online, né? E outros preferem ainda o papel. Então, quem já gostava, continuou. E alguns dessa geração atual também gostam de ler, inclusive por influência da escola,
talvez, né, embora predomine o uso de meios eletrônicos, ainda tem uma presença muito significativa. A gente ainda vê muitas pessoas lendo livros, né? Em aeroportos, em rodoviárias. Existem aqueles que estão ali com o tablet ou com o Kindle ali, mas tem muitos outros também com o livro impresso ali aberto. O que você acha do livro? O livro gravado, né? As pessoas que gostam em áudio. O audiolivro eu acho interessante. Eu gosto. Porque é algo assim que eu costumo fazer, de colocar o audiolivro ali e às vezes até me deitar, assim, porque aí o canal de comunicação também influi muito, porque, por exemplo, existem pessoas que eu me lembro até da época da escola, que tem pessoas que aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais assim, lendo. E me lembro de algumas pessoas que eu conheci também que elas estudavam escrevendo, elas memorizavam, assim, liam a lição e escreviam, então elas aprendiam mais escrevendo. Outros aprendem mais ouvindo, né? Então o canal de comunicação em algumas pessoas que prevalece é o auditivo, outras aprendem mais lendo. Então eu creio que as pessoas que preferem os audiolivros são aquelas em que vamos dizer, que aprendem mais ouvindo. Legal. Mas não deixa de ser um prazer mesmo para eu, por exemplo, eu prefiro ler mesmo assim na época de escola, ou quando eu estudava para concursos, ou quando eu estudava para fazer defesas judiciais, eu prefiro ler. Mas mesmo quem tem essa maior facilidade para aprender lendo, também vai gostar de audiolivros, né? Eu gosto, por exemplo, eu coloco e às vezes me deito até e fico ouvindo audiolivros. Eu acho muito interessante, é algo que está crescendo, inclusive, né, Emanuel? Eu acho que o público está cada vez maior nesse sentido de audiolivros. A gente vê até mesmo pelo YouTube o número de pessoas ali, de visualizações, de pessoas que curtem, está aumentando. É o mercado aí que cresce. Espíritos Vadios é uma trilogia, né? É uma trilogia. No início eu pensei em ser um volume único, mas eu vi que a história estava aumentando demais, aí eu me lembro de ela é uma mentora, né, inclusive da LC, que tem um grande prestígio, ela dizendo que é melhor fazer 3 com menos páginas do que um que vai ser um tijolão, assim. Ela diz que é mais fácil. Então isso me influiu. Eu pensava em fazer um volume único, mas a história foi crescendo tanto. E assim, o título pode parecer... O título é sugestivo, na realidade. Ele não trata de fenômenos paranormais. Olha, isso que eu ia perguntar pra você. Quando você fala Espíritos Vadios, você pensa, mas será que é um livro de terror e tal, né? E você falou desde o começo aqui, né, que se trata de uma história que tá acontecendo ali e tal. Você falou desde o começo aqui pra gente. E aí quem vê a capa, né, imagina que seja um livro paranormal, né? Espíritos Vadios. É uma impressão que é até justificável, porque houve uma ocasião que eu fiquei surpreso que, pesquisando no Google, por acaso apareceu a capa, foi logo no início, ao lado de livros espíritas. Eu me lembro que eu até printei a tela ali, eu acho que eu guardei. Porque pode passar inicialmente essa impressão de tratar de espíritos como sendo entidades desencarnadas, como se fosse algo que abordasse temas sobrenaturais. Mas não é espíritos no sentido de índole, né?
como espírito de aventura. Aham. Que legal. Ou então, pobre de espírito. É nesse sentido. Termos, né? Principalmente o espírito no sentido de índole, espírito de aventuras. Espírito de aventura. E é nesse sentido. E vadios é de vadiagem mesmo. Tanto no sentido da preguiça, porque vadiagem já foi até contravenção penal, deixou de ser já há muito tempo, né? Porque, já imaginou se isso continuasse? Porque era descrita como contravenção penal, a vadiagem, a pessoa, né? Então é a vadiagem nesse sentido aí, tanto da preguiça como da vadiagem no sentido de farra, porque aí faz lembrar até do Jorge Amado, em Dona Flor e seus dois maridos existiu o vadinho. Sim. E o vadinho, ele dizia pra Flor, né? Flor, meu grande amor é você. Essas outras são só pra vadiar. Então a vadiagem aí, vadios é nesse sentido da vadiagem, significando farra aí, né? Então espíritos vadios é nesse sentido. E aí tem os subtítulos aí, né, de cada um dos livros. O livro 1, Antros de Raposas. O livro 2, Fogo na Fornalha. E o livro 3, Carcaças de Feras. Que aí vai haver o confronto final entre os grupos aí. Eu vou aproveitar o momento e continuar até falando que como eu disse, é um romance policial, tem mistério, tem suspense, prevalece o deboche. Mas tem o mistério, tem o suspense. O que acontece aí? Com a morte de 2 dos mais temidos coronéis da Paraíba, começa uma disputa de poder. As viúvas deles e o irmão de um deles brigam pelo legado que esses militares deixaram. Eu falei militares, eu tinha dito coronéis, mas são coronéis modernos, não são como aqueles coronéis antigos do Nordeste. São coronéis modernos porque eles saíram realmente do meio militar. E os militares estão em evidência aí, porque são fatos recentes até, essa tentativa de golpe que houve. Então isso trouxe os militares de volta à cena, trouxe os militares de volta aos noticiários, embora de uma maneira muito negativa, uma tentativa de um golpe, a tentativa de um golpe contra a democracia. E isso trouxe os militares de volta à cena. Então foi interessante colocar esses coronéis modernos, até mesmo por causa desses fatos que a gente acompanhou, que estão ainda nos noticiários, ainda existem militares sendo presos. A gente acompanha isso, que o Supremo Tribunal Federal até recentemente tem determinado prisões, né, de alguns envolvidos nessa tentativa de golpe. Então os militares estão em evidência novamente na atualidade. Então associar os coronéis antigos com os coronéis saídos do meio militar, porque a gente vê mesmo assim na atualidade nas eleições, tem muitos que disputam as eleições e usam os títulos, as patentes, né, que eles têm. A gente vê os candidatos, até mulheres inclusive, né? A coronel fulana viu uma candidata em São José do Rio Preto lá que ela se identificava como coronel, não me lembro o nome dela. Mas eles têm todas as características dos coronéis antigos no Nordeste. Eles dominam algumas cidades, né? Tanto um como o outro. O coronel Alexandre, que domina algumas cidades fictícias na Paraíba, e tem o coronel Tony, que domina outros. Com a morte deles começa uma disputa pelo legado desses militares. E aí é uma disputa de que participam hackers, profissionais do sexo, agentes políticos e vários outros tipos aí de malandros, de trapaceiros, de vadios. Que legal. Então existe esse confronto e tem toda essas pessoas que participam aí, religiosos, oportunistas, e como eu já disse, hackers, amantes profissionais, estão todos aí nesse conflito. Por isso que tem muito espaço aí para, vou dizer, para esculhambação, né? Pro deboche. Legal. Né? Essa trilogia, né? Já tá com algo novo para surgir aí já?
Após a trilogia, Sim, tem novos projetos caminhando aí de André Nakamura. Ah, então, Emanuel, você sabe que eu não pretendia, assim, sabe? Eu pretendia, assim, a história que eu tinha feito o esboço, que me veio assim, que foi vindo e se completando, né, na minha imaginação, na minha mente, era essa. Eu não pretendia fazer outro, mas você sabe que de repente, Emanuel, eu fui à Bienal do Livro que ocorreu ano passado em Pernambuco, acho que foi em outubro. Depois estive na Bienal do Livro de Alagoas, em Maceió, que foi pouco tempo depois. E também em feiras literárias que houve em João Pessoa, na capital da Paraíba, e em Campina Grande, que é no interior da Paraíba. E feiras literárias realizadas pelas universidades, pela Universidade Federal de Campina Grande e pela Universidade Federal de João Pessoa. E participando dessas bienais, estando no Nordeste, você sabe que aí começaram a surgir algumas ideias, assim, e aí se despertou em mim também um desejo de escrever um outro, de produzir um outro. Eu não pretendia não, mas legal. ter ido a esses eventos me trouxe, assim, eu me vejo disposto a escrever outro. Já acabei, assim, como eu falei, me aventurei a escrever essa trilogia, e aí despertou, surpreendentemente, eu não pretendia, me veio essa vontade de escrever mais um. Pegou gosto, né? Peguei gosto, eu gostei, eu achei uma experiência gratificante, essa participação também nessas bienais, desses eventos, especialmente no Nordeste, porque a trama se passa lá, e fez com que eu desenvolvesse mesmo, que eu pegasse gosto aí por escrever ficção. Né? Eu não tenho, assim, eu estou até afastado da advocacia, do jornalismo, não tenho produzido mais nada nesse sentido. Então eu passei a tomar gosto mesmo pela coisa. Tomara que flua aí, tô assim disposto, tô assim até com algum entusiasmo. Vamos ver se vai fluir. Eu creio que sim. Eu pretendo, depois que for publicado o livro 3, que está prestes a ser publicado, inclusive hoje eu recebi da editora um comunicado assim acerca do número de páginas, se eu gostaria de um tamanho de letra menor para que o livro ficasse menor, essas questões relacionadas à diagramação. Então está prestes a publicar. Eu creio que até o final do mês o livro 3 vai estar já também disponível. E para encontrar esse livro aqui, ó, Espíritos Vadios, esse aqui é o 1, né, uma trilogia. É o livro 1. Né? Para encontrar esse livro, pode ser pela Amazon. Na Amazon você encontra. Sim, pelo Clube de Autores também e pela Estante, a livraria. Mas vai estar melhor o preço ali. A Estante Virtual, eu acho que é, né, uma plataforma que vende livros também. Mas é mais forte pela Amazon e pelo Clube de Autores, que aí vai estar disponível ali, né? Basta colocar o título ali, né? Nessas plataformas aí, na Amazon e no Clube de Autores, vai estar disponível lá o livro 1, o livro 2, e creio que em breve, acredito que até o final do mês, o livro 3 já vai estar disponível e a trilogia vai estar pronta. Posso ler um trechinho? Se Deus permitir, fique à vontade. Você me autoriza, né? Eu pedi pra ele. Não, claro. Autor aí. Vixe, como eu disse aquela hora, né? O livro só se completa quando encontra leitores. Legal. Bárbara não está dormindo. Não quis dizer a Inácio o que faria. Contaria depois. Como em várias outras oportunidades, ela se esconde novamente e desliga o telefone celular após dizer que saiu. Por alguns segundos, enquanto desce as escadas, ela se lembra de quando o namorado, Elbiner, saía procurando por ela nos lugares onde podia estar e ela o seguia, assistindo à procura, até que decidia
aparecer. Essa personagem é interessante, a Bárbara. Aí, ó, o que ela fazia aí? Ela, por exemplo, ela marcava de encontrar com o namorado. E ela sentia um prazer nisso. Ela seguia, ela se escondia e via o namorado sair pelas casas, pelos bares, pelos lugares onde ela costumava ir. Ela ficava vendo ele procurar por ela. Ela achava graça nisso, né? Mas a Bárbara é interessante, porque, e não é um spoiler, porque logo nas primeiras cenas, no prólogo, já aparece algo que ela faz. Ela tá apaixonada por um mecânico, e ela não consegue conversar com ele. Ela trava na hora. Ela vai tentar conversar com ele, ela não consegue, ela não, sabe, não vem as palavras, ela fica tímida, ela se enrosca, ela não consegue falar com ele. Então o que ela decide fazer? Ela pega o carro e propositadamente bate no carro dele para ter assunto. Aí vão conversar sobre o seguro. Então ela provoca logo no começo ela faz isso para ter o que falar com o mecânico. Mas a história depois sai do controle. Acaba depois um carro. Ela bate no carro isso tá nas primeiras páginas. Ela bate no carro do mecânico porque ela se apaixona. Só que aí sai tudo errado ali, né? Outro carro bate no carro dela, outro que vinha vindo bate. Também ela provoca um caos ali na rua, né? A coisa foge do controle. Essa personagem é muito interessante. E ela é hacker. Ai, que legal. Ela é hacker. Olha só. Você pegou alguém aí que é... E eu fui aleatório. Foi aleatório. Foi aleatório. Ela é interessante, essa personagem. É uma hacker perigosíssima. Ela é um dos espíritos vadios. Ai, que legal. Bom, a gente recebeu aqui hoje, né? André Nakamura, né? É André Luiz Nakamura? André Luiz Nakamura. Mas você carrega só André Nakamura como... É o nome. Pra pesquisar, pra encontrar você no Google, encontrar as coisas sobre você, Sim. André Nakamura. André Nakamura, vai encontrar... por assim, um nome menor, né? Assim, né? André Luiz Nakamura, eu sou descendente de japonês, né? Isso que eu ia perguntar lá no começo, eu fiquei pensando, pergunto ou não pergunto pra ele? Pergunto ou não pergunto? Não, eu sou descendente. E é uma coisa curiosa, porque meu avô japonês, ele se casou com uma brasileira, meu pai também, mestiço, se casou com uma brasileira também, aí vai perdendo, né? Tanto é que eu me lembro que eu trabalhava na prefeitura e às vezes apareciam pessoas de outras cidades que não me conheciam e chegavam lá no departamento jurídico e eu cuidava também da comissão de licitação, então chegavam lá procurando pelo Nakamura. E aí, às vezes eu tava lá e pois não. Aí falava, eu esperava encontrar um japonês, mas não, porque foi misturando, foi se abrasileirando, aí ficou essa mistura brasileira, né? Olha que legal. Então, gente, André Nakamura aqui, né, com a gente, é uma pessoa, gente boa demais, né? No nosso interior a gente fala gente boa, né? Opa! Alguns falam bacana, alguns falam, né, tem outras formas de manifestar, né? E obrigado, né, a honra de te receber aqui. A honra é minha. Um grande escritor aqui, uma pessoa graciosa, né? Olha, fiquei muito lisonjeado de te receber aqui, né? Ter a honra de ler um pedaço não, um trecho do seu livro, bonito, né? E, gente, então, se você quiser encontrar esse livro na Amazon, você vai encontrar, né? Não se assuste, não é um livro de terror, tá bom? Ele explicou aqui. Você volta um pouquinho que você vai ver, né? Não tem fantasmas. A pessoa vê a capa que assusta, né? Espíritos, não é, gente, não é. É uma história aqui. Eu não vou dar spoiler, ele deu alguns spoilers aqui pra vocês, tá bom? É uma trilogia, tá? Esse daqui é o livro 1, aqui já tá o livro 2, né? E tem o 3. É o Fogo na Fornalha, e o 3 tá chegando aí. E o 3 tá chegando aí. Então, se você gosta, vai ler lá, né, André? Então, nossa, eu é que agradeço a oportunidade, um prazer muito grande estar aqui, né, o podcast, né, o canal BC. Isso. Você viu, são as iniciais de Bernardino de Campos. Sim. Cidade muito agradável, sou eu que
agradeço a oportunidade de estar aqui, um grande prazer, uma grande alegria, né? Me senti muito bem aqui. Agradeço muito, muito obrigado por quem acompanhou a gente aí. Eu fico muito grato, muito contente, e, se Deus permitir, volto Com certeza. aqui a Bernardino de Campos, depois com o livro 3 aí. Manuel, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, e espero voltar. Fico muito contente, né? Como eu sempre costumo dizer, o livro ele só se completa quando a gente encontra leitores. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Um grande prazer conhecer, né, conhecer o programa, do prazer estar aqui. Muito bom, muito contente de estar aqui. Legal. Prazer enorme. Então a gente encerra por aqui, terminamos por aqui, né? Mas eu digo assim, mais um grande artista sendo recebido aqui. Já recebemos aqui mais de 60 convidados nesse podcast BC, né? Opa! Entre eles, escritores, né? O André Nakamura aqui, praticamente de escritor, está sendo o nosso terceiro ou quarto escritor que nós recebemos aqui. Nós abrimos a porta para a literatura aqui, sim, né? O André é mais uma indicação do nosso amigo também, o Luiz Becker, né? Comendador Luiz Becker. É uma recomendação dele, o André, né? Escritor fera também, o Comendador Becker, um grande escritor também. E, como a gente diz em Olímpia, um abração quebra-costela para todos. Olha que legal, olha a voz de radialista ainda, hein? Gente, tchau, não esquece, me ajuda lá, escreve no canal, dá um alôzinho lá, um joinha, comenta, ajuda a gente lá, né? Dá um tchauzinho ali, Nakamura. Tchau. Tchau, gente. Podcast.